Licenças de software. Uma licença de software define que o usuário pode ou não fazer com ele. Existe licença de software livre e a licença de software proprietário. No software proprietário, a licença do software proprietário procura reservar o direito de autor do programa. Ele também é conhecido como software não livre, pois uma das suas principais funções é manter o código-fonte fechado. Há vários softwares proprietários gratuitos, porém alguns que exigem compra, que além de pôr algumas regras em relação a como usar. Os softwares livres têm a sua principal característica, o código de fonte aberto, certo? Tem o shareware. A licença do tipo shareware é comumente usada quando se deseja permitir ao usuário uma degustação do programa. Depois de encerrado esse tempo, limita as funcionalidades ou para de funcionar. Esta licença permite cópia e distribuição do software, não permite alteração, pois o código-fonte não é público. Entendidas as licenças, certo? Vamos para tipos de softwares. Firmware é normalmente um software embarcado, ou seja, ele é um software desenvolvido para operar sobre um hardware específico. De forma geral, ele é incorporado ao hardware no momento da sua fabricação. Ele pode ser atualizado ou não. O software do tipo firmware que interessa é a BIOS. O sistema básico de entrada e saída é um software embarcado em uma memória do tipo ROM. Nos computadores atuais é mais comum em memória do tipo Flash ROM. A BIOS é o primeiro programa que roda quando ligamos o computador. É composto pelo setup, que são suas configurações, e pelo post, responsável por realizar os testes de hardware. Em um mesmo computador podem ser instalados dois ou mais sistemas operacionais diferentes, ou mesmo versões diferentes do mesmo sistema. Quando há apenas um sistema operacional no computador, ele é iniciado diretamente pela BIOS. Se houver dois ou mais, pode optar por qual sistema deseja utilizar. Em uma situação que existe dois ou mais sistemas operacionais, atribui-se a caracterização de dual boot. Sistemas operacionais. O sistema operacional é o principal programa do computador. Ele é o responsável por administrar a entrada e a saída dos dados. É de responsabilidade do sistema operacional gerenciar o uso da memória RAM e do processador. Certo? Exemplos de sistema operacional para computador pessoal pode ser citado como Windows, Linux, por aí vai. O núcleo de um sistema operacional é chamado de kernel. Ele é a parte responsável pelo gerenciamento do hardware. Como já explicado, enquanto que a interface é a parte de interação com o usuário. A interface com recursos gráficos é comumente chamada de GUI. Certo? Agora, irei falar sobre características do sistema operacional.
Se ele executa mais de uma tarefa simultaneamente, ele é multitarefa. Se ele executa só uma tarefa por vez e tem que aguardar outra terminar, ele é monotarefa. Se ele permite mais de uma sessão de usuário ativo simultaneamente, ele é multiusuário. Caso contrário, ele é monousuário. Software de escritório são aplicativos com utilização mais genérica. Eles atendem às demandas de um escritório. Os utilitários, eles ganham tempo no dia a dia, são classificados como utilitários os programas compactadores de arquivo e leitor de PDF. Os softwares de entretenimento, eles entram em aplicativos multimídias. Os malwares são softwares maliciosos. São programas mal intencionados, certo? São programas mal intencionados. Existem tipos de malwares. Para ser um malware tem que ser um software. Quais são esses tipos? Tem uns vírus. Vírus é um tipo de malware e ele tem algumas características. Ele infecta os arquivos do computador, principalmente arquivos do sistema. Ele depende da ação do usuário, como executar o arquivo. Ele tem várias funcionalidades, dentre as quais danificar os arquivos, o sistema operacional, assim como as peças. Temos os vírus mutantes. Ele tem a capacidade de alterar sua característica para burlar o antivírus. Temos os vírus de macro. Ele explora falhas na segurança de suíte de escritório. Ele insere seu código dentro deste código em VB. E ele danifica a suíte, ele pode apagar dados do computador. E ele é necessário também que execute o arquivo para ser contaminado. O OR não depende de ação do usuário, ele pode se replicar. Ele não infecta outros arquivos, ele cria cópias de si mesmo. E ele pode ser controlado à distância. Instala no computador um bot e esse bot faz com que seja controlado à distância. Ele pode infectar outros computadores, fazer um ataque em DDoS, certo? Aí usa vários computadores para atacar um servidor na internet. Outro computador também. Do Trojan Horse, cavalo de Troia. Depende da ação do usuário também. Ele é apenas um atrativo enquanto os vírus entram. Ele é só um meio para que outros malwares entram. Ele pode trazer qualquer tipo de malware. Spyware é um software espião, ele captura os dados e envia para outros. Tem dois tipos de spyware, o keylog e o screenlog. O keylog captura os dados digitados e o skin, cada clique do mouse. O hijacker, ele captura o navegador do usuário, fixa uma página inicial. Dificilmente são reversíveis os danos dele. O adware, ele apresenta propagandas. O backdoors, uma porta do fundo para um ataque futuro ao computador do usuário. Os hotkeys, ele esconde os arquivos maliciosos do computador e também pode criar backdoors no computador.